Horóscopo para o dia 26 de fevereiro de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta sexta-feira você estará com toda a disposição para fazer as coisas acontecerem, mas que poderá ser sabotado pelos melindres de sua cabeça. Embora ser cauteloso seja algo benéfico, ainda mais para um signo conhecido pela impulsividade, também desconfiar de tudo e todos poderá fazer com que trave toda e qualquer ideia de como proceder. Tenha cautela, mas que não seja excessiva ao ponto de ficar engessado. Se souber aplicar o meio termo, terá as inspirações necessárias para tirar o melhor proveito das situações. Touro. Tome bastante cuidado ao reclamar de determinados acontecimentos em sua sexta-feira, alegando ser inveja dos outros, pois mesmo que seja, abrirá uma verdadeira rodovia sem limite de velocidade para que mais energias análogas afetem sua vida. Certas coisas simplesmente acontecem porque o próprio indivíduo vibrou ou porque é necessário para a realização de algo maior. Nem tudo o que consideramos ruim é no todo ruim, mas pode fazer parte do processo, considerando que absolutamente tudo é energia, e que elas precisam ser movimentadas para se chegar a um determinado resultado. A questão é que entre o invejado e o invejoso, o que realiza a conexão é a inveja, e se não foi vítima de uma, mas começar a considerar que foi, até inveja direcionada aos outros poderá afetar sua vida, ou seja, acaba por tomar de graça só porque pediu. Independente de ser vítima de algo do tipo ou não, é provável que invista em proteção espiritual, e faz o correto, mas será necessário que se tranquilize, tirando a possível intenção dos outros de sua cabeça, pois isso ajudará a realizar a desconexão, se houver de fato, fortificando sua defesa espiritual. Gêmeos. Existe um ditado no Brasil que diz que quem sabe como a salsicha é feita, não a come, e essa poderá ser a tônica de sua sexta-feira. Isso porque terá a tendência de que quase qualquer coisa te faça se conectar inconscientemente à sua felicidade interior, mas aquela bendita frase de que nada poderá piorar seu dia trazer algumas revelações que transforme seu dia de céu em inferno. E não estou dizendo que precisa se fechar e viver num mundo cor-de-rosa, mas procurar adotar uma postura mais adequada diante dessas situações. Em primeiro lugar, e isso não serve apenas para a sexta-feira, tire a frase mencionada de suas expressões, uma vez que ela foca na negatividade, e tente investir em outras como meu dia só pode melhorar. Experimente por um tempo e sinta a diferença. A outra é em relação às revelações, exigindo que a manutenção de sua felicidade seja realizada de maneira consciente, sem se deixar influenciar pelo externo, da mesma maneira que deve evitar o excesso de crítica. Num exemplo bem tosco, é como você ser apaixonado por uma música e vir a descobrir que ela foi escrita, tanto a letra como a melodia, por seu maior inimigo. Não quer dizer que deve torná-lo seu amigo, pois somente você sabe o que há entre vocês, mas que também não deve passar a odiar e considerar ruim o que considerava até instantes atrás como a melhor música já elaborada em toda a história da humanidade, pois isso é insanidade total. É claro que há exceções, como provar uma comida deliciosa e descobrir que nela há um ingrediente que você é alérgico, pois poderá prejudicar sua vida, mas muitas vezes acabamos por demonizar, no sentido cristão da palavra, apenas porque vem de algo ou alguém que não agrada, e assim fica remoendo, estragando seu dia. Saiba separar o autor da obra que ele fez e terá um dia maravilhoso.
Câncer ou Caranguejo. Você, de certa forma nesta sexta-feira, estará com a visão além do alcance, conseguindo enxergar os caminhos necessários para se chegar a determinado fim, e ainda com sinais confirmando que sua suposição é correta. No entanto, de nada vai adiantar se ficar apenas na esperança de que quando percorrer tal caminho, vai conseguir alcançar o que deseja. Se já sabe o caminho e ele está disponível agora, se mova e o percorra. Afinal, você sabe como ele está agora, mas não como estará no futuro, e se é que no futuro será útil. Quando se tem vontade, tudo ajuda, podendo atrair até alguns auxílios inesperados para chegar até seu objetivo. Leão. É possível que venha a conseguir a dar um fim em alguma situação bastante difícil que vem carregando já há algum tempo, o que é bastante positivo. No entanto, a postura para expressar o livramento é o que não pode ser a mais adequada. Isso porque, quando se trata de sentimentos, costumamos nos enganar bastante por diferenças sutis, julgando sentir algo quando, na verdade, sentimos outra coisa bem diferente. Um desses sentimentos é a alegria, que é o fato de nos sentirmos mais leves, e mesmo sorridentes, seja porque algo externo aconteceu, como na maioria dos casos, ou por decisão interna, que seria o ideal. Contudo, quando o que se passou foi bastante difícil, a reação é o desabafo na forma de ódio, procurando jogar na cara a própria vitória, mas não a exaltando de fato, e sim celebrando a derrota alheia. A questão é que os sentimentos atraem situações análogas, e se ele for o que sentiu em todo o processo, é provável que venha a se repetir em essência. Portanto, procure se focar em sua vitória, dando valor a ela, e deixe o que ficou para trás no passado, pois isso evitará de evocá-lo novamente para a sua vida. Virgem. Sua sexta-feira exigirá um pouco de força de vontade e humildade de sua parte. Isso porque algumas situações poderão fugir de seu controle e ter um desfecho nem tão agradável, o que certamente abala um pouco. Porém, independente do que for, você saberá realizar a reparação. O problema é que dependendo do que aconteceu, se sentir tentado a deixar para lá com medo do julgamento, pois da mesma forma que é crítico, também é sensível a críticas. No entanto, isso não é motivo para que abaixe a cabeça. Você saberá o que é o correto, e é isso o que importa. Se as coisas precisam ser colocadas em ordem, algo que domina bem, então que assim seja, sem se importar com a opinião dos outros. Libra ou Balança. Um dos defeitos deste signo é a mentalidade de Maria vai com as outras, que significa muitas vezes deixar de fazer o que é o correto para si e o que faz bem ao próprio para seguir a vontade de outros, para ficar bem com eles. A questão é que o fato de deixar sempre os próprios interesses de lado para atender à expectativa alheia acaba por trazer frustrações. Nesta sexta-feira, até que haverá a tendência de sentir um lampejo de que você é o responsável por sua própria felicidade, devendo ser você mesmo, e não o que os outros querem que seja. Porém, se não ficar esperto, poderá repetir o padrão de fazer a vontade dos outros, ou até realizar o que deseja, mas sempre olhando para os lados para ver se tem aprovação dos demais. Procure ser você mesmo, pois desta forma vai tirar um peso de 70 toneladas de suas costas, e talvez venha a descobrir que mesmo aqueles que te cercam estão nem aí com suas novas atitudes. Escorpião.
você tenderá a ter mais consciência em relação à sua verdadeira capacidade, e por conta disso poderá alcançar alguns resultados interessantes nesta sexta-feira. Por outro lado, há um grande perigo no qual precisará prestar atenção, de modo que toda essa força não se volte contra você, que é se sentir mais do que realmente é pelo fato das coisas darem bastante certo, querendo mostrar para Deus e o mundo o quão incrível você pensa ser. Justamente nestas situações costumam chegar algum tipo de recado, seja expresso ou através de um fracasso, para mostrar quem realmente é você, te colocando em seu devido lugar. Reconhecer seu verdadeiro valor é perfeito, mas superestimar seu valor é um ingrediente fundamental para uma grande queda. Sagitário. Esta sexta-feira será um dia excelente para você expressar suas emoções e sentimentos através de alguma atividade criativa, isso porque, se feito com intenção, é bastante provável que venha a se tornar realidade. Se o produzido tiver a ver com a intenção, ele poderá vir a existir, mas o que conta sempre é a intenção, o que torna aquela frase que repetimos bastante como verdadeira. Aliás, um ponto bem importante é lembrar que uma casa ou um prédio nasce de um desenho, que é uma expressão artística, e a partir daí várias energias vão se movimentando, como atividades dos profissionais necessários para o projeto ficar pronto, até a completa concretização. É apenas um exemplo simples do dia a dia, mas para ilustrar que desenhos ou escritas que forem feitos poderão provocar inspirações para colocar em prática até se tornar real, por mais que pareça inicialmente difícil. Valerá a pena arriscar, principalmente se o que vier a dar atenção seja a realização de um sonho. Aproveite este dia de poder para a sua vida, e o use com sabedoria. Capricórnio. Uma característica bem conhecida dos capricornianos é o excesso de realidade, o que é perfeito quando os que estão à sua volta estão flutuando em fantasias, os fazendo colocar os pés no chão, mas que chega a irritarem diversas vezes por adotar uma postura pessimista. Às vezes a chance de sucesso é de 90%, mas prefere se apegar aos 10%. É claro que isso não é feito por mal, pois assim como todos, ele deseja que tudo dê certo, mas desde que em segurança para que saia tudo de maneira correta. A questão é que nesta sexta-feira, e talvez mesmo em outros dias, seja importante desenvolver-se focar mais onde quer chegar, e não nos possíveis problemas que poderão vir a existir no caminho, pois mesmo que se faça o melhor dos planejamentos, imprevistos poderão acontecer, e precisam ser resolvidos na hora. Se você decide se planejar e seguir na possibilidade que dê tudo certo, é bem capaz que, mesmo que algo venha a acontecer, consiga se virar. Porém, se procurar criar defeito em tudo, nunca sairá do lugar, e assim não consegue o que deseja. Aquário. Nesta sexta-feira, é bem possível que alguns assuntos novos venham a te atiçar para a elaboração de projetos futuros, por considerar a ideia uma boa e que vale a pena investir nela. Tais oportunidades devem ser aproveitadas, principalmente se forem inovadoras. No entanto, seria interessante também verificar se não vai criar algo de outro mundo, ou seja, algo que você veja como revolucionário, mas que de nada vai adiantar se não houver possibilidade de compartilhamento, servindo teoricamente apenas para você e mais ninguém. Se lembre que ninguém ganha sozinho, embora numa visão puramente física e superficial isso pareça, e se houver a possibilidade de compartilhamento, empoderando outras pessoas,
Isso te torna mais poderoso, podendo se desenvolver ainda mais. Peixes. Tenho uma boa e uma má notícia para seu signo para esta sexta-feira. A boa é que se você tiver uma forte vontade de conseguir algo, haverá grandes possibilidades de conseguir, contudo se movendo e se encaixando perfeitamente para tal finalidade. A notícia ruim é que se não tomar cuidado com o que vier a desejar, poderá criar para sua vida coisas indesejadas. Portanto, preste bem atenção em seus desejos, se eles são realmente seguros e que há possibilidade de prosperar de maneira saudável, de modo que não venha a gerar algo que seja um verdadeiro encosto. É como aqueles brilhantes desejos da maioria de querer ter um relacionamento com um artista, ou vendo como o par perfeito. Inicialmente, se vê apenas a superfície, ou seja, a beleza e como atual, mas dificilmente se sabe dos vícios fora dos palcos e das câmeras, se é uma pessoa realmente carinhosa ou se é bastante problemática. E tudo isso porque focou o desejo em conseguir o desejo em alguém como determinada pessoa, ou a própria pessoa, em vez de desejar o par perfeito para si próprio, onde não poderia ser o primor de beleza, mas que proporcionaria a vida dos sonhos. É bom pedir e ser atendido, mas é necessário ter sabedoria e responsabilidade, senão se torna um rei Midas, querendo que tudo o que toque se transforme em ouro, e não pensou que até a bebida e a comida que tocasse teria o mesmo fim. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.